Caríssimos irmãos, muita paz, estamos vivendo a alegria do tempo quaresmal, caminhando para a Santa Páscoa, esse domingo, terceiro domingo da Quaresma. Nós temos, assim, uma imagem, uma ideia, né, de profano versus sagrado, né? O profano é o que está no mundo, é o que está fora do ambiente do sagrado, do espaço celebrativo, né? Claro, nós temos os nossos espaços celebrativos e a nossa presença e a nossa participação. Mas o culto cristão, ele se dá a partir do nosso corpo por causa de Cristo. O corpo do Cristo, oferecido no altar da cruz, para a nossa salvação e redenção, é este corpo que é onde se dá o verdadeiro culto. Jesus Cristo realizou a grande obra, digamos assim, cultual a Deus Pai, no sacrifício da cruz. E nós, como membros de Cristo, pertencentes ao seu corpo, nele realizamos o verdadeiro culto a Deus. Pode ser meio complicado entender isso, mas tudo isso para dizer o quê? Né? Que não importa onde estejamos, ainda que tenhamos que ter, e é importante que tenhamos espaços celebrativos, espaço sagrado, mas o que faz o espaço sagrado não é só as imagens ou os sinais, mas o nosso corpo, a nossa união a Cristo. No nosso corpo se dá também um verdadeiro culto. Eu estou dizendo isso porque o evangelho deste terceiro domingo da Quaresma tem muito a ver com essa temática. Vamos ouvi-lo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. No Evangelho de São João, durante o ministério público de Jesus, aparece 3 idas de Jesus a Jerusalém para a festa da Páscoa. A terceira é quando se dá, né, a sua paixão, morte e ressurreição. No que vamos ouvir no Evangelho deste domingo, que tudo indica, é a primeira ida de Jesus a Jerusalém
durante o ministério público, seu ministério público, para a festa da Páscoa. Estava próxima a festa da Páscoa, a festa da libertação. E Jesus sempre dá sinais de libertação, de novidade, de importância, né? Cabe nos perguntar também, está próxima a festa da Páscoa, e aí? E nós? E Jesus começa, vamos dizer assim, a sua participação na festa da Páscoa pelo templo, numa atitude que podemos dizer veemente, até violenta, porque faz chicote, expulsa e assim por diante. Dizendo para não fazer dali uma casa de comércio. Algumas coisas nós precisamos entender. A primeira delas era que aqueles animais que estavam lá eram animais que faziam parte para os sacrifícios do culto. Portanto, estava dentro da perspectiva religiosa. Jesus não está condenando o uso dos animais pura e simplesmente. Claro que no seu gesto profético, quando ele diz, tira tudo isso daqui, ele está dizendo que o cordeiro agora é ele, aquele que será oferecido como libação, como sacrifício pelos pecados, será ele. O sacrifício agradável a Deus não será mais de touros, de ovelhas, de pombos, etc., mas será ele. Mas quando ele diz que a casa do Pai é um covil de ladrões, ele está dizendo, o espaço é sagrado, e sagrado deve ser o que se faz nele, e vocês estão roubando. Por quê? Porque o grande dinheiro que circulava, né, eram as moedas do Império Romano, que traziam efígie de César ou outras motivações pagãs, e não podiam entrar no tesouro do templo. Então se fazia o câmbio. E claro, e no fazer o câmbio havia o ágio, e tinha gente que estava ganhando em cima dos pobres, principalmente, fazendo, claro, a cotação maior do que deveria ser e assim por diante. E Jesus, então, está fazendo da religião uma exploração do outro, né? Esse roubar, esse ganhar a mais, eu instrumentalizo a religião para oprimir o outro e etc. Né? Então, aquilo que eu dizia, o culto se faz através do nosso corpo. O que adianta eu fazer o sacrifício perfeito ritualmente se as minhas ações não condizem com isso? E todo mundo diz, mas você está querendo destruir esse templo, né? E Jesus diz, destruir esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo, onde se dá e onde se dará o verdadeiro culto a Deus. Em Cristo, unidos a Ele, prestamos o verdadeiro culto. Tem aqui um texto da carta de São Paulo aos Romanos. Vou ler para vocês 2 versículos, que é interessante que Paulo fala do verdadeiro culto a Deus quando nós estamos em Cristo. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, exorto que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o culto espiritual de vocês. E não se conformem a este mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. O evangelho desse domingo termina falando que o Senhor Jesus sabe o que há no homem. Há pecado, sofrimento,
a fraqueza, a debilidade. Jesus estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, para dizer que os seus gestos, a sua entrega, né, é verdadeiramente uma libertação. Mas para isso, ele, que sabe o que está no coração do homem, precisa revelar ao homem aquilo que de verdade o escraviza e o faz sofrer. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão de nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Boa celebração quaresmal para todos.